o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. E antes de nós, meus amados, mergulharmos aqui na Palavra do Senhor, eu quero te convidar a estar compartilhando o link dessa transmissão com amigos, grupos, redes sociais, nos ajudando assim a expandir com o reino, a levar o avivamento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar aqui fazendo uma oração, para que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar de uma forma especial nessa noite. Teremos uma participação especial do profeta João Batista Nogueira, o qual estará abordando o tema Batalha Espiritual. Será a quarta aula que ele estará, meus amados, trazendo para nós. Amém? E será glorioso aquilo que nós estaremos aprendendo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado, para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais entramos em Tua presença e te convidamos, amigo Espírito Santo. Vem, se faça presente, meu Pai, e tome Teu lugar de honra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos instruir, meu Pai. Que sejamos edificados uma vez mais. Assim te convidamos, amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensine a Tua palavra com poder e grande graça, em nome de Jesus. Famintos, sedentos, prestai atenção. O profeta João Batista estará nos trazendo aqui uma palavra, e após a ministração ele estará profetizando a unção sobre a tua vida. Ele estará orando e liberando a unção sobre nós. Será glorioso. Fica conosco até o término, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos assistindo e vendo o que o Pai tem feito através da Escola Profética Filhos da Unção. E após esse pequeno testemunho, nós estaremos aqui com a presença do profeta João Batista e estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Confira conosco, em nome de Jesus. Shalom, apóstolo, bom dia, que a paz de Deus esteja aí com o irmão. Quero contar para o irmão o que aconteceu ontem. Ontem eram 11 horas da noite. Eu estava lá no meu trabalho, aí assistindo a YouTube ali, quando o irmão está ali no monte ministrando, falando acerca de Elias e Eliseu, da unção de Elias que passou para Eliseu, porque eles andavam juntos, ali, e Eliseu almejava, queria ter aquela unção maravilhosa que Elias tinha. Então o irmão pregava acerca disso. E eu ali ligada, com os olhos fechados, deitada ali, o celular encostado assim na almofadinha, assim no canto da caminha. Aí
O irmão ali ministrando, eu ali com os olhos fechados, ligado ali no mistério. Aí quando chegou ali naquela parte ali que o irmão começa a ministrar ali da igreja, né? Que a unção desce na igreja, irmão, eu ali com os olhos fechados, assim como fosse, já estava assim, numa dormência assim. Irmão, aconteceu algo maravilhoso. Eu escutei aquele barulho assim, um barulho como se fosse do interruptor sendo aceso, mas engraçado que como uma pessoa fosse ali, foi uma questão de segundo, irmão, e ligava aquele interruptor muito rápido. Aí apareceu, aí veio aquele foco de luz azulzinha dentro do meu quarto. Mas que pena que eu abri o olho, acho que Deus queria me mostrar algo profundo, irmão. Eu abri o olho, mas aí aquele foco de luz azulzinha, assim, de repente, aquele estalo assim, muito rápido. Aí o quarto clareou, tudo ficou todo azul, e eu com os olhos fechados. Mas aí eu abri o olho, acho que Deus queria me mostrar mais alguma coisa, não sei. Muito bom, irmão. Aí eu fiquei impactada, falei, Senhor, que maravilha. Aí fui dormir, né? Fui dormir abençoada com isso. Aí acordei pela manhã, 5 horas da manhã, que eu saí de lá cedo, né? Graças a Deus, cheguei aqui em casa 7 horas, já cheguei. Graças a Deus, com uma disposição maravilhosa. Só esse Jesus mesmo, né, irmão? E alegre, muito, muito alegre com isso que aconteceu. Irmão, maravilhoso, não é? O Espírito Santo é maravilhoso mesmo. Só quem sente, quem tem fé, acredita e busca mesmo, é que pode entender, tá? Eu queria contar isso pro irmão. Tá bom, meu amado, fica na paz. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Shalom, shalom, amigo e sedento do Espírito Santo. Glória a Jesus, aqui estamos numa nova aula, aprendendo sobre batalha espiritual, abordando o tema enfermidades. Por que enfermidade no homem? Muitas vezes nós pensamos que toda enfermidade é do diabo, principalmente quando nós somos novos convertidos. Nós aprendemos que a enfermidade é do diabo, e muitas vezes nós estamos expulsando o diabo e paramos de analisarmos de onde veio a enfermidade. Glória a Deus. Em Gênesis 2, no versículo 17, nós precisamos fazer leitura nessa noite. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Porque como a enfermidade chegou ao homem? Por que ela chegou ao homem? E como nós vencer as enfermidades? Glória a Jesus. Em Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aqui nós temos então a lei no mundo espiritual. Tudo que o rei falou, então virou lei. Aqui temos a lei. Se você comer, no dia em que comer, certamente morrerás. Glória a Deus. E o homem então, ele transgrediu a lei do Senhor. Ele foi desobediente à palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Então houve uma decadência. Glória a Jesus. Aleluia. Então houve, aleluia, uma falha. Glória a Jesus no homem. Glória a Deus. Por isso então vem a enfermidade. Glória a Deus. A Bíblia declara que por um homem entrou o pecado no mundo. Glória a Jesus. Em Romanos 5 diz que, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, através de Adão, todos somos pecador. Através de um homem, todos nós somos pecador. Glória a Jesus. Em Romanos 8:19, está escrito: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aleluia. Aqui nós vemos então porque o pecado entra no mundo. Porque ao princípio das enfermidades, o homem desde que pecou,
então ali ele começa então a ter uma decadência. O homem começa então a desfalecer. Ele perdeu então aquela essência. Então a carne então ela começa a ter tendência para as coisas da carne. Naquele momento que Adão peca, então ele perde então a presença do Pai. Ele perde, aleluia, aquela presença real do Pai. Glória a Deus. Então ele começa a decair. E na decadência, então, ele começa a morrer. É por isso que entrou a enfermidade no mundo, através do pecado. Mas nem toda enfermidade, ela é o diabo. Por causa nós temos, então, a carne, por causa da deficiência, nós precisamos vigiar. Nós temos muitos meios, muitas vezes nós temos limitação física. Muitas vezes nós exageramos no físico, muitas vezes nós não vigiamos. Hoje muitas pessoas têm depressões e muitos pregadores, né, ele vai diretamente ele dizendo que essa depressão ela é do diabo. Muitas vezes a pessoa não vigiou. Eu vejo hoje pessoas em quartos escuros. Pessoas querem somente ficar no escuro. Pessoas muitas vezes não tomam sol. E o sol ele tem a vitamina D. Então falta de vitamina, então causa ansiedade, causa depressões. Pessoas estão escravizadas muitas vezes em celulares, na mídia. Isso tudo entra a enfermidade no homem. Isso tudo atrai enfermidade. Então nós precisamos ter vigilância para nós também não ficar acusando, isso é do diabo, é do diabo, é do diabo. Glória a Jesus. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, para nós compreendermos e como nós vencermos as enfermidades. Glória a Jesus. Nós sabemos que pela fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do adversário. Falar é muito fácil, exercer a fé, às vezes encontramos dificuldade. Mas nesta noite, eu quero, aleluia, glória a Deus, levar você a ter fé, para que você possa receber sua cura, para que você possa receber o seu milagre, através da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Muitas vezes nós não vigiamos, por causa das nossas limitações, e a enfermidade, nós somos acometidos pelas enfermidades. Mas o Senhor é o Deus que sara. Glória a Jesus. Precisamos aprender a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Em Romanos 5, versículo 12 diz que, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado. Não havendo lei, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juiz veio de um só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui nós temos o sacrifício de Deus, nós temos Jesus, aleluia, que morreu pelos nossos pecados, para a justificação, aleluia. A morte ela reinou até Moisés, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Mas nós temos agora a graça, nós temos o favor imerecido de Jesus, aleluia. Glória a Deus, a graça é o favor imerecido, aleluia. Ela nos alcançou para todos aqueles que creem, aleluia. Glória a Jesus, você pode ficar livre da sua enfermidade nesta noite. Glória a Jesus, você nesta noite está sabendo, aleluia, como chegou a enfermidade até você, aleluia. Muitas vezes é por você não vigiar, aleluia. Muitas vezes é para a manifestação também de Deus, aleluia. Glória a Jesus, nós vamos continuar lendo a palavra de Deus, nós vamos continuar aprendendo, aleluia, a palavra do Senhor. Em João 9, aqui nós temos um cego de nascença. Ainda hoje, ainda naquela época, as pessoas diziam, não, alguém pecou, foi o pai, ou foi a mãe, ou ele pecou, alguém pecou, para que essa enfermidade reinasse. Então aqui nós temos um texto em João 9, no versículo 1, diz que passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nós temos, muitas vezes, a mania de acusar pessoas, dizer, não, ele pecou, por isso está enfermo, ou o pai, ou o irmão, ou a sua geração, isso é pecado. E a Bíblia então declara que muitas enfermidades, nenhum e nem outro pecaram, mas é para a manifestação da glória de Deus. Em Lucas 13, aqui nós temos um ensinamento de uma mulher que havia 18 anos, que havia encurvado. A Bíblia declara que Satanás mantinha aquela mulher encurvada. Aqui nós vemos então a diferença de um homem cego, nenhum pecou, nenhum outro. Aqui nós vemos a manifestação do poder de Deus. E aqui nós vemos um outro caso, onde Satanás mantinha preso uma mulher. Então nós vemos aqui enfermidade, que Satanás, ele oprime pessoas. Se nós não vigiarmos, nós somos acometidos, nós somos alcançados. E aqui nós vemos então o caso dessa mulher. Diz em Lucas 13, versículo 10, que Jesus ensinava no sábado, numa da sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificou a Deus. Não há enfermidade que Jesus não cura. Aqui nós vemos Satanás mantinha preso uma mulher e Jesus o expulsou esse espírito de enfermidade. Aqui nós vimos um homem cego de nascença e Jesus curou. Glória a Jesus, não importa a sua enfermidade, Jesus te cura nesta noite. Em nome de Jesus, seja curado, seja livre dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia também declara em Marcos 9, nós temos aqui um menino aprisionado por Satanás. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe o teu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaço, e ele o espuma, e range os dentes, e vai desfiando. Eu disse a teu discípulo que eu expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Glória a Jesus. Trazei-mo, e trouxeram-lhe,
E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência e caindo o endemoniado por terra, e envolvia-se escumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que isso lhe sucede? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir, mas se tu podes, ajude-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aquele menino então estava aprisionado por Satanás. A Bíblia diz que aquele homem levou até Jesus aquele menino, e levou até os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar. E levaram a Jesus, e Jesus expulsou aquele demônio, aquele menino foi livre. Glória a Jesus. E mais tarde eles perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus diz: há certa casta de demônio que só sai com jejum e oração, aleluia. Aqui nós temos leis espiritual, aqui nós temos batalha espiritual que só nós vamos vencer com jejum e oração. Vamos precisar jejuar, vamos precisar orar. Glória a Jesus. Você que quer ser capacitado para expulsar demônio, para curar os enfermos, então começa a jejuar, começa a buscar o Pai, começa a buscar a presença do Pai. A Bíblia diz, aleluia, em Hebreus 13:8, que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus ele não mudou, glória a Jesus. Há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas escravizadas por enfermidade, porque não cuidaram, não vigiaram. Muitas vezes pegou muito peso, hoje a sua coluna está fora do lugar. E muitas pessoas dizem: é o diabo. Nem tudo é o diabo, irmão. Você não vigiou, você não olhou a sua saúde. Quero te dizer que você é responsável pela sua saúde. E Jesus é responsável pela cura. Glória a Jesus. Mas lembre que você é responsável pela sua saúde. Glória a Jesus. Você que se encontra no quarto escuro, sai do seu quarto, vai tomar um sol. Glória a Jesus. Aleluia. Você que precisa de uma vitamina, toma a vitamina. Glória a Jesus, toma um remédio se for preciso. Cuida da sua saúde. Glória a Jesus, você é responsável pela sua saúde. Glória a Deus, e Jesus é responsável pela cura. Jesus cura todas as enfermidades. Qualquer que seja a enfermidade que está te alojado em você, que está te atormentando, eu expulso no nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu declaro a cura na sua vida, para a glória do nome de Jesus, aleluia. Jesus, ele deu autoridade ao teu povo, aos teus filhos. Em Marcos 16:17 está escrito: e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Glória a Jesus. Falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e pôr a mão sobre os enfermos e o curarão. Aqui nós vemos uma lei no mundo espiritual. Mais uma lei. Glória a Deus, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, e os enfermos vão ser curados. Se vocês creem, os sinais seguirão a vocês. Se vocês creem, os sinais vão te seguir. Glória a Jesus, é a palavra do Pai, é uma lei no mundo espiritual. Glória a Jesus, aleluia. Nós temos armas contra o mal. Em Efésios 6, no versículo 16, está escrito: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Aqui nós temos uma ferramenta gloriosa. Nós temos a fé, nós temos a espada, que é a palavra do Pai. Glória a Jesus. Precisamos então aprender a palavra do Pai. Glória a Deus. Se você ora e não lê a palavra, então você está manco. Se você ora e não jejuma, você também está manco. Glória a Jesus. Você, aleluia, precisa
buscar a presença do Pai, da maneira que o Pai agrada. Aleluia. Há muitas pessoas que creem que somente usando a palavra, então ele vai vencer. Ele vai vencer somente pela palavra. Aqui nós temos lei espiritual. O Pai diz: acerta, casta o demônio, que só sai com jejum e oração. Aleluia. Então precisamos jejuar. Então precisamos orar. Então precisamos usar agora a palavra do Espírito, a espada. Aleluia, que é a palavra do Espírito. Nós precisamos usar essa espada. Assim nós vamos vencer todo o mal, no poder do nome de Jesus. Você que se encontra enfermo, a palavra de Deus diz em Tiago 5, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoar. Glória a Jesus. Aqui está dizendo: vai até o seu pastor. Ele vai orar por você. Ele vai ungir com óleo. E se tiver cometido algum pecado, será perdoado. Aleluia. A oração da fé então salvará o enfermo. O enfermo será curado. Também é uma lei espiritual. Glória a Jesus. Aleluia. Em 1 Coríntios 12, versículo 7 está escrito: a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós vemos então o versículo 9. Glória a Deus. O escritor dizendo sobre o dom de curar. Então a pessoa que vai carregar o dom de curar. Glória a Jesus. É uma lei no mundo espiritual. Você então vai chegar àquela pessoa que tem um dom da cura. Ele vai orar por você e você vai ser curado. Muitas pessoas são ignorantes. Eles colocam no seu coração que qualquer um pode orar e Deus vai responder. Mas aqui nós temos armas espirituais. O Senhor fala sobre armas espirituais. O Senhor fala dons espirituais. Você precisa buscar os dons espirituais. Você quer ser usado na cura, então busca o dom da cura. Senhor, eu preciso dessa arma, Senhor. Eu preciso colocar a mão dos enfermos, ser curado. Eu creio na Tua palavra. E Deus, então, Ele vai te conceder o dom da cura. Aqui nós temos discernimento de espírito. Você quer discernir para que você não seja enganado, para que tua igreja não seja enganada. Busque o discernimento de espírito. Busque. São armas espirituais. Aleluia. Nesta noite eu estou te dando conhecimento. Glória a Deus, de como alcançar milagres. De como ser usado. Aleluia. Para operar maravilhas. Você precisa buscar dons espirituais. Eu estive enfermo por muitos anos e eu continuava crendo na minha cura. Eu tive um problema grave na coluna. Eu não podia ficar em pé e nem sentado, doía demais. Mas eu, como cristão, dizia: o Senhor vai me curar. O Senhor vai me curar. E eu então, conforme a palavra do Senhor, eu seguia as ordens do Pai. Alguém me dizia: naquela igreja, hoje vai pregar um homem que ele tem um dom de curar, vai lá. E eu ia. Então foi por uma vez, por duas. Havia uma concentração na minha cidade, eu fui. E eu crendo na cura, mas ainda não fui curado. Mas continuei crendo.
Você que se encontra enfermo, continua crendo, Deus vai te curar. Qualquer que seja a sua enfermidade, qualquer que seja. Então chegou um dia, e eu continuei a orar. Eu continuei a orar, todo dia orando, Senhor, não vou morrer com esse problema na coluna, porque eu nasci perfeito. Eu vou morrer perfeito. Um dia então eu sonhei um sonho, Deus me mandava eu ungir minha coluna. Então comecei a ungir minha coluna com óleo. E pensei um dia e disse, não, Deus não falou quantos dias ungir, então parei. Passou mais uns dias, então eu sonhei com um homem de branco. E estava numa fila, então ele curava as pessoas. E eu esperando a minha vez, eu dizia comigo mesmo, vai chegar a minha vez. E quando chegou a minha vez, então, aquele homem, ele falou comigo, eu vejo um aparelho na sua coluna. Então, aquele homem me mostrou minha coluna. E ele endireitou minha coluna. Então ele me mostrou minha perna direita, ela era menor do que a esquerda. E ele pegou então e fez ela crescer, e ela ficou igual a outra. E acordei curado. Glória a Jesus. Aquela dor terrível já saiu de uma vez. Alguma dorzinha mínima ela fica, porque é a carne. A carne muitas vezes é escravizada pela enfermidade. Jesus ele cura, aí tem a parte da carne então. Ela faz o resto, aí chegou no lugar. Hoje eu sou curado. Hoje não tem problema mais de coluna. Glória a Jesus. Hoje eu posso ficar em pé por 1 hora, por 2 horas, posso andar, posso sentar. Jesus me curou. Não há enfermidade que Jesus não cura, qualquer que seja a sua enfermidade. Aleluia, Jesus vai te curar hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida a cura, que a sua coluna seja alinhada pelo poder do nome de Jesus, seus ossos sejam restaurados, seu joelho. Aleluia, Deus está colocando uma nova rótula no seu joelho, é em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus está tocando, aleluia, no seu corpo, no seu rins. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus está te dando um rim novo. Eu profetizo em nome de Jesus. Você que tem feito hemodiálise, não desanime. Jesus está te curando. Seu rim está voltando a funcionar novamente em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de maravilha, um Deus que opera milagre. Aleluia, tudo é possível que crê. Jesus falou com aquele homem. Aleluia, tudo é possível que crê. Se pode crer, tudo é possível. Aquele homem começou a chorar e disse para Jesus, ajude-me na minha pouca fé. Se você não tem fé, começa a chorar, começa a pedir ao Senhor fé. Aleluia. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus é galardoador daqueles que o busquem. Glória a Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo Deus, Ele está operando o milagre nesta noite, aleluia. Receba o seu milagre, receba, aleluia. Seja curado, glória a Deus, seja livre, aleluia. Glória a Jesus, a palavra de Deus diz, aleluia, em Atos 10, 38, que Deus ungiu a Jesus Cristo com teu Espírito. Aleluia, Jesus de Nazaré, com teu Espírito, a qual, aleluia, glória a Deus, pregava, a qual andou fazendo bem e curava todas as pessoas. Todos foram curados através de Jesus, aleluia, porque Deus era com ele, aleluia. Glória a Deus, quero te dizer que Deus é com você, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, aleluia, está sobre a sua vida para te restaurar. Glória a Deus, aleluia. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus, a palavra de Deus diz que Deus, aleluia, Ele é o Senhor que te sara. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel saiu do Egito,
não havia um enfermo, pois Deus curou a todos, todos foram curados. Glória a Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos contar as maravilhas, devemos anunciar o poder de Deus. Nesta noite eu estou anunciando a você o poder de Deus. Seja curado, glória a Deus, aleluia. Há muitas pessoas que perderam a esperança, não perca a esperança. Eu deixo meu testemunho, glória a Deus, que eu fui curado, aleluia. Eu tive uma caminhada, houve uma caminhada, eu tive que orar todos os dias. Eu criei na palavra do Senhor, aleluia. Eu criei de todo o meu coração, aleluia. Busquei oração, aleluia. Mas o próprio Deus um dia, Ele entrou no meu quarto e me curou, aleluia. Glória a Jesus, Ele me mostrou em sonhos, aleluia. Falando em sonhos, busca sonhos proféticos. O Senhor é aquele que revela o oculto, o escondido. Busca, fala com o Senhor, Senhor, dá-me sonhos proféticos, sonhos que eu posso compreender. Uma certa vez eu me lembro que eu tive um sonho, e eu não compreendi aquele sonho. Então eu acordei e pedi ao Senhor, Senhor, não compreendi o sonho. Então eu dormi e Ele tornou-me dar um sonho, e Ele então me fez saber o que era aquele sonho. Glória a Jesus, quero te dizer que Deus é real. Aleluia. Glória a Jesus, Deus habita no meio do seu povo. Deus, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que muitos confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Muitos se encurvam em cá e nós nos levantemos e estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Não fica atribuindo a Satanás todas as enfermidades. Não fica atribuindo. Vigie, cuida da sua saúde. Não fica acusando as pessoas que estão sofrendo e dizendo, não, esse irmão pecou, essa irmã pecou, é por causa de pecado. Não julgue para que você não seja julgado. Glória a Jesus, muitas pessoas não têm vigiado. Aleluia, nós estamos num mundo hoje onde as pessoas estão depressivas. Pessoas, aleluia, muitas vezes estão escravas de um quarto, de um lugar escuro. Sai desse quarto escuro. Procura o sol tem vitamina D. Muitas pessoas estão com ansiedade, falta de vitamina. Vitamina K, vitamina D e outras vitaminas. Toma vitamina, faz a sua parte. Muitas pessoas estão trocando noite por dia por causa de redes sociais. Não troque a noite pelo dia. Deus fez a noite para você descansar. Aleluia, o dia para você ver a glória dEle, o poder dEle, para você fazer seus afazeres. Glória a Jesus. Levante a cabeça e não tenha medo de nada. O Senhor disse, não temas, eu sou contigo. Não temos homens que podem matar o corpo, mas temeis antes aquele que pode matar o corpo e fazer perecer sua alma no inferno. A este temei, aleluia. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, não tema, somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Levanta sua cabeça e anda, aleluia. Deus é com você, Deus tem colocado anjo, aleluia, poderoso, ao favor daqueles que hão de herdar a salvação, pois assim está escrito, aleluia, é a palavra do Senhor, aleluia. Jesus, Ele te deu autoridade, glória a Deus. Se você crê, então você receberá a bênção. Se você crê, glória a Deus, você será usado grandemente. Glória a Deus. Em João 14, no versículo 12, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás maior do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você crê, Jesus está dizendo, quando Jesus está dizendo, é uma lei no mundo espiritual. Ele está determinando uma lei. Jesus está dizendo, se você crê,
Você fará a obra que Jesus fez e fará maiores ainda. Glória a Jesus. E aqui estavam os discípulos ouvindo essa palavra. Glória a Jesus. Em Atos 5, no versículo 15, aconteceu um milagre extraordinário. Um homem que creu nessa palavra, chamado Pedro. A Bíblia declara que a sombra de Pedro curava. As pessoas colocavam os enfermos na máquina, nas calçadas, para que quando Pedro passasse, pudesse projetar a sombra de Pedro. E quando então Pedro passava, as pessoas iam levantando, eram todos curados. Em Atos 19 diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levar lenços, aventais de Paulo às pessoas, e as pessoas eram curadas, o espírito maligno saía das pessoas. Isto é a palavra de Deus. Eu não sou Pedro, eu não sou Paulo, mas eu sou servo do mesmo Deus, que fez os céus e a terra, e eu declaro a sua cura nesta noite. Eu profetizo em nome de Jesus, que você está curado. Levante desse leito, coloque os seus pés no chão e anda, pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. Obedeça a voz do Espírito, aleluia, coloque os seus pés, não tema. Deus não pode operar onde há medo. Deus não pode operar onde há dúvida. Eu repreendo o espírito de dúvida, o espírito do medo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da incredulidade, pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Se vocês creem em mim, vocês farão obras que eu faço e farão maiores. É a palavra de Deus. Em João 15, versículo 7 está escrito: se vós estiverdes em mim, minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedis será feito. Isto é uma lei no mundo espiritual. Aleluia. O Pai te chama nesta noite para você crer na palavra dele, para você tomar posse do seu milagre. Em nome de Jesus. Estamos aqui nesta noite falando sobre batalhas espiritual. Uma das maiores batalhas é a pessoa quando perde, aleluia, a saúde. A pessoa então entra numa batalha tanto no espírito como na carne. E a pessoa então começa a perguntar: de onde vem essa enfermidade? Porque perdi a saúde. Aleluia, estou te mostrando aqui um caminho. Aleluia, nem tudo é o diabo. Muitas vezes nós abusamos do nosso corpo físico, que é limitado. Há pessoas que trabalham até domingo, de domingo a domingo. Aleluia, e acham que estão certo. Aleluia, você precisa descansar o seu corpo é limitado. A enfermidade então vem, e quando a pessoa perde a saúde, ele começa a valorizar. Aí ele começa a dizer: não, agora eu não vou trabalhar, agora eu não vou passar do limite. Não passe do limite, irmãos. Nós sabemos que todas as pessoas têm verme, então uma vez por ano tomam um remédio para combater vermes. Amém? Se você se sente fraco, toma um fortificante. Você é responsável pela sua saúde. Jesus, ele é responsável pela cura. Ele é o Deus que sara, aleluia. Glória a Deus. Aqui nós então aprendemos como entrou a enfermidade no mundo e de onde ela vem. Glória a Deus. Eu deixo então esse estudo para a meditação de cada um. Essa palavra. Glória a Jesus, aleluia. Estarei orando junto com você, repartindo a unção da libertação, da cura. Glória a Jesus, aleluia. Aonde você estiver, fique de pé. Aleluia, eu vou orar junto com você. Eu vou, aleluia, impartir unção na sua vida. Você quer ser usado na cura, na libertação.
Aleluia, te mostrei nesta noite o caminho. Jejuma, ora, busca os dons espirituais. É em nome de Jesus. Aleluia, aqui nós estamos então no estudo 4, finalizando. Glória a Deus, eu vou impartir a unção com você. Pai querido, no poder do nome de Jesus, teu filho e tua filha, meu Pai, que agora está com a mão levantada, eu imparto, meu Pai, a unção, aquilo que o Senhor tem me dado, Pai, nessa terra, a unção da libertação, da cura, é em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. E essa pessoa, meu Pai, que ainda se encontra enfermo, ela é curada agora pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. É em nome de Jesus, toca, Pai, em ossos, tendões, nervo, carne. Aleluia. Que eles cheguem, meu Pai, ao lugar original, em nome de Jesus. É em nome de Jesus, toca em rins, meu Pai. Toca em coluna, alinha coluna, coloca no lugar. Ossos chega no lugar. Aleluia. Perna cresça, braço, aonde for preciso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo a cura. Eu repreendo o espírito do câncer, o espírito da enfermidade. É destruído agora pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. Seja livre dessa enfermidade. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Em verdade, eu digo que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Detalhe, meus amados, não foi um profeta que liberou essa palavra, não foi um pastor que liberou essa palavra, não foi um apóstolo que liberou essa palavra, foi o próprio Redentor, o Rei da Glória, Jesus Cristo, dizendo: se vocês pedirem em meu você pode receber a tua cura e o teu milagre mediante o poder do nome de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. O que você tinha, minha filha? Eu cheguei com muita dor de cabeça, muita dor na região do meu pescoço. E após a oração? Após a oração, passou eu nunca tinha Jesus te curou? Vamos aplaudir. O que você tinha? Eu estava sentindo muita dor no tornozelo. Eu pensei que sentia hoje, né? Eu tive bem dia. Muita dor mesmo. Eu estava já mancando, suado, muita dor de cabeça depois eu cheguei aqui. E depois. Aleluia. Eu já estava focando na minha filha, dor de cabeça e percebi me chamando ela e de repente quando eu cheguei. Muita dor de cabeça, e graças a Deus ela nem foi embora. No pescoço, Faça o que você devia fazer. Graças a Deus. Mas ela não tinha frustrados. O que você tinha? Eu sou pegando crise de ansiedade. E hoje, pela parte de eu tenho uma muito forte. E isso sempre me causa muito timidez. Eu comecei, eu disse: Deus, eu não vou sair daqui se eu não for curada disso. E eu fui curada, eu estou sentindo uma coisa muito
comecei a virar de cabeça. Eu sou mais cara, eu não acredito. Muitas pessoas podem achar que crise de ansiedade é frescura, que a pessoa está longe de Deus, mas não é. E eu fui curando. Aleluia! E nunca mais voltará, porque o amor do Pai nos alcançará em nome de Jesus. Eu sou o Senhor quem te sara. Em nome de Jesus, viver o preço da tua glória. Em nome de Jesus. Maranhão, Jesus Cristo é o Senhor. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós
uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus por esta palavra gloriosa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue honrando e surpreendendo cada vez mais o nosso querido paizão e profeta João Batista, em nome de Jesus Cristo. E que você possa guardar esta palavra em teu coração. Amém? Uma vez mais, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado dos nossos vídeos, ensinos. Detalhe, nós estamos com um canal em nosso WhatsApp e é importantíssimo você, meus amados, se inscrever nesse canal. Nós vivemos dias difíceis onde a plataforma do WhatsApp já não deixa a gente disparar em massa. Amém? Muitos seguidores já não estão recebendo o link das nossas transmissões. Mas se você se inscreve em nosso canal no WhatsApp, você, meus amados, vai ser notificado. Amém? Fazendo isso, você estará mais perto do ministério Íntimos do Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Se você também for tocado pelo Espírito Santo de Deus para se tornar uma coluna, um mantenedor do ministério Íntimos do Santo Espírito, as contas bancárias vão estar passando aqui abaixo. Se o Pai também te chamar para que você se torne um mantenedor, uma coluna, meus amados, entre em contato comigo, pois eu quero te adotar em oração, profetizando assim as bênçãos do Eterno todos os dias sobre a tua vida em um ato de gratidão. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te honre, te prospere cada vez mais. Esteja em oração para a próxima aula. Será glorioso o que nós estaremos aprendendo aqui. Amém? Vamos estar mergulhando, meus amados, acerca dos dons espirituais. Amém? Deus te abençoe, Deus te prospere, hoje e sempre. Fiquem todos na paz. Shalom. Shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.